noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite a todos que irão assistir essa live. Boa noite, apóstolo Deltamar. Eu me chamo Maurizan Alves de Lima, discípulo do profeta Jacob Philippe, aqui na cidade de Redenção, no estado do Pará. Agradeço ao apóstolo pelo convite de estar participando dessa live, né? A qual o tema de hoje é o trigo e o joio, né? Esse é um importante tema, o qual nós iremos tratar essa noite, e o apóstolo Deltamar irá nos responder de acordo à revelação de Deus para o nosso dia. Sabemos que foi Deus quem semeou o trigo, mas de onde veio o joio? Essas e outras questões serão respondidas essa noite. Eu passo a palavra ao apóstolo Deltamar, e junto eu já quero fazer a minha primeira pergunta, apóstolo. Apóstolo, de acordo com Mateus 13, 24, 30, quem é o joio e quem é o trigo hoje? Apóstolo, está com a palavra. Muito boa noite, irmão Maurizan. Muito boa noite a todos os irmãos e as irmãs que já acreditam no profeta de Deus, Jacob Philippe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje em toda a face da terra, que tem as palavras de vida eterna. Muito boa noite a todas as pessoas que vão assistir esta live ou irão assistir depois. Que Deus possa ajudar todos aqueles que estão em busca de salvação, que amam a Deus. Eu sou Deltamar Costa, e pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Jacob Philippe, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem da hora, o clamor da minha noite, que é o único lugar de salvação hoje, em toda a face da terra, né, que é a mensagem do profeta Jacob Philippe. No momento eu falo da cidade de Paraupebas, ao sudeste do estado do Pará, no Brasil, e eu gostaria de responder a pergunta do irmão Maurizan, né, o trigo e o joio. Então, hoje, irmão Maurizan, como todos os outros temas, todos os outros assuntos que nós já trouxemos aqui, dentro da revelação dado ao profeta Jacob Philippe, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esses mesmos temas são pregados nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, e quando você vai ver, são coisas diferentes. O que eles pregam no catolicismo é um pouco diferente do que prega lá no adventismo, que é um pouco diferente do que se prega nos Testemunhos de Jeová, o que se prega nas Assembleias dos Deuses, ou então o que se prega lá nas igrejas evangélicas, Assembleia dos Deuses e assim por diante. E se você colocar alguns teólogos juntos, se você colocar alguns Medeiros, alguns Valdemiro Santiago, alguns Silas Malafaia, alguns Elis Soriano, se você colocar vários teólogos juntos para ver sobre esse tema, o trigo e o joio, as suas teologias vai divergir em alguns pontos. As suas teologias vai divergir em alguns detalhes aqui e ali. Os seus pensamentos vão ser diferentes. As suas interpretações para o tema, para o trigo e o joio, né? Aonde estão, quem são, aonde encontrá-los, né? Vai ser diferente, porque a teologia nada mais é do que pensamentos humanos, interpretações humanas para a palavra de Deus, né? E esse tema, de fato, é muito importante. Quem é o trigo, quem é o joio, onde é que estão, né? E eu gostaria, antes, irmão Maurizan, de ler aqui um texto, né? Na Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 diz: outra parábola que lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas os homens dormindo, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi. E quando a erva saiu e deu fruto, apareceu também o joio. E os servos do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então por que tem o joio? E ele lhe disse: um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: quer que a gente vá arrancá-los? E ele diz: não, porque tirando o joio, também não arranque o trigo com ele. Juntos um ao outro até a colheita, ou seja, deixe crescer juntos, né, até a colheita. E na época da colheita eu direi aos ceifeiros: primeiro junte o joio e amarre-o em feixes para queimar, mas junte o trigo no seu celeiro. Essa escritura encontra-se em Mateus capítulo 24,
até o versículo 30, né? Então, depois, o próprio Jesus, ele vai explicar o que era esta parábola para os seus discípulos, né? E ele diz que o trigo são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus, e que o joio são os filhos do maligno. Então, mais um pouco mais na frente, o próprio Jesus dá a entender que isto é uma profecia, que ela se cumpre no fim dos tempos, né? Agora, eu gostaria de deixar bem claro aqui, irmã Maurizã, que as igrejas católicas não são plantação de trigo, porque as pessoas, os teólogos católicos, vêm para dizer que lá na igreja católica há o trigo e o joio, e que o catolicismo é uma grande plantação de trigo, e entre o trigo também há o joio. Os protestantes das milhares de igrejas batistas que existem, ou melhor, das milhares de igrejas protestantes que existem, entre elas as dezenas de igrejas batistas, presbiteriana, luterana, nazarena, e todas as outras, também diz que as suas igrejas, as suas organizações religiosas, é a grande plantação de trigo. E que dentre esta plantação tem alguns joios, né? O mesmo diz as milhares de igrejas evangélicas e o mesmo diz os branamistas. Os branamistas também diz que eles são a grande plantação de trigo, mas que entre eles há alguns joios. Quero deixar bem claro aqui que o catolicismo não é plantação de trigo. O protestantismo não é plantação de trigo. O movimento evangélico, esse movimento diabólico, satânico que se vê com essas igrejas evangélicas, não é plantação de trigo. E os branamistas também não é plantação de trigo. Agora, todas essas igrejas, irmão Maurizão, é uma plantação de joio. Tudo lá é joio. Agora, quando eu digo que tudo lá é joio, isso não se aplica aos filhos de Deus que estão lá, que sairão, mas se aplica a eles como uma organização, né? Como igrejas, catolicismo, protestantismo, movimento evangélico, branamismo, igrejas reveladas, igrejas restauradas, missões e ministérios, tudo isso é uma plantação de joio, porque Deus não plantou nada lá. Agora, eu gostaria de ler aqui no livro do profeta Caco Flip, mas antes gostaria, como o irmão fez a pergunta aí, lá no princípio, né, Deus, por meio de Adão, planta o Abel, né, um trigo, mas o diabo, por meio da serpente, planta Caim. Deus, por meio de Adão, planta o trigo, e o diabo, por meio da serpente, planta o Caim. O trigo e o joio, de uma mesma mãe, são gerados juntos, são gêmeos, crescem juntos, né? Depois nós vemos uma outra tipologia para o trigo e o joio, Jesus sendo o trigo e o Judas sendo o joio. E nota-se que eles são da mesma idade e eles passam o ministério junto, né? Judas acompanha Jesus no seu ministério do começo até o fim. Estava junto com Jesus. Era até mesmo contado entre os 12. Então Judas era um joio no meio do trigo. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, os seus discípulos, era a plantação de trigo. E o Judas, no meio deles, era um joio, né? Então você vê, irmão Maurizano, que até mesmo Jesus e Judas saem de cena no mesmo dia, ou seja, eles têm a mesma idade, nasceram juntos, cresceram juntos, viveram juntos, tiveram um ministério juntos, né? E tudo que Jesus fazia, o Judas poderia fazer igualmente, ele poderia curar os enfermos, ele poderia curar os cegos, os surdos, os mudos, ressuscitar os mortos. Jesus deu poder aos seus apóstolos para fazer tudo o que ele fazia. E quando Jesus sai de cena, no mesmo dia Judas também sai de cena. Um outro detalhe que, antes que o Espírito descesse, lá em Pentecoste, né, Deus arranca o joio do meio do trigo, que é o Judas Iscariotes. Também há uma outra tipologia que eu poderia usar aqui. Deus, por meio dos seus servos, os profetas, traz a revelação. A revelação aí é um trigo. E o diabo, por meio dos seus teólogos, traz a teologia. E a teologia aí toma o lugar do joio. De um lado, o trigo, a revelação, a palavra de Deus, a palavra pura. E por outro lado,
o joio que é a teologia que vem do inferno, né? Por meio das escolas pastorais. O profeta chega a dizer que há dois evangelhos, um que vem do céu, por meio de um anjo celestial, e é dado na terra a um profeta para pregar, enquanto que há um outro evangelho que vem do abismo, por meio das escolas pastorais, que é o evangelho segundo a teologia. O que eu estou dizendo? O evangelho pregado pelo Edir Macedo é o evangelho segundo Satanás, simplesmente para alimentar a sua plantação de joio. Sim, o evangelho pregado por Silas Malafaia é o evangelho segundo Satanás, para alimentar, para dar vida à sua plantação de joio. Os membros do Silas Malafaia é uma plantação de joio, desde os bons até os maus entre eles, desde os que têm uma boa vida e os que têm uma má vida entre eles. O evangelho que prega o R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, é simplesmente um evangelho segundo Satanás, para alimentar, dar vida, fazer crescer a sua grande plantação de joio. O evangelho pregado pelo Marcos Feliciano, pelo Abílio Santana, pelo Átila Brandão, pelo Agenor Duque, pelo Caio Fábio, pelo Augusto Nicodemos, o evangelho pregado por esses homens, irmão Morizan, simplesmente é o evangelho segundo Satanás para alimentar, dar vida, fazer crescer as suas plantações de joios na terra. Quem que está plantando esses joios na terra? É o diabo. Não é Jesus Cristo nessas igrejas. Não há um pé de trigo nessas igrejas. Quando eu digo isso, não se aplica aos filhos de Deus que irão sair de lá. Todos esses homens, como Joaquim Gonçalves, que é o maior pastor branamista do Brasil, o que o Joaquim Gonçalves prega, mesmo recitando a Bíblia e recitando as mensagens de William Branham, as histórias do profeta de Deus, o infalível profeta de Deus, William Branham, o que o Joaquim Gonçalves prega, irmão Morizan, é o evangelho segundo Satanás, para fazer crescer, dar vida à sua grande plantação de joio, que talvez passe de 50 mil. No Brasil, talvez tenha isso, não sei. Esse César Augusto, Osmar Rodrigues, Febrônio, Vanderlei Pereira de Lemos, Raimundo Maia, Weber Cordeiro, lá do Rio de Janeiro, José dos Santos, de Curitiba, todos esses grandes pastores branamistas, com as suas grandes plantações, que eles dizem ser o trigo de Deus, e eles pensam que há alguns pés de joio no meio deles. Ele diz, não, é necessário que haja alguns joios aqui. Na verdade, o que eles pregam é o evangelho segundo Satanás, para fazer crescer, dar vida às suas plantações de joios na terra. O mesmo poderia dizer sobre todos os outros homens que estão sobre a terra, desde Evaldo Frank na Alemanha, José Coleman lá em Nova York. Sim, com os filhos do profeta William Branham, Billy Paul Branham e José Branham. O que esses homens pregam são o evangelho segundo Satanás para fazer crescer e dar vida às suas plantações de joio na terra. Agora, eu gostaria de ler aqui, irmão Morizan, para completar o que eu estou dizendo, na palavra de Deus, que é o livro do profeta Caco Filipe, né? O livro da vida para a nossa geração, o livro da vida do Cordeiro. Quando você lê na Bíblia, o livro da vida, o que é o livro da vida? O livro da vida é o livro do profeta, mensageiro do seu tempo. O livro da vida do Cordeiro, que aparece lá em Apocalipse 13, versículo 8. O que é isso? É o livro do profeta mensageiro vivo de sua geração. Então, o livro da vida da nossa geração é o livro do profeta Caco Filipe. O livro da vida do Cordeiro é o livro do profeta Caco Filipe. O profeta diz aqui, Caco, capítulo 2, versículo 32, eu tenho sido comissionado para julgar. E eu vi estas palavras de julgamento escritas no céu, sobre uma geração. Quando o irmão Morizan perguntou ao senhor Eli Soriano qual era a sua comissão, ele não conseguiu dizer, mas ele tem demonstrado que a sua comissão é recitar versículos da Bíblia. Era recitar versículos, fazer comparações de versículos, pegar um versículo em Gênesis, pega um outro em Apocalipse, pega um outro em João, pega um outro em Isaías, e aí ele traz a interpretação para aquilo. Ele não disse claramente, mas a sua comissão deu-nos a entender que é recitar versículos da Bíblia, fazer comparações e interpretações dos textos da Bíblia. Mas para um profeta verdadeiro, que é Caco Filipe hoje,
a sua comissão é pronunciar o julgamento sobre a terra. Você, Cacô Filipe, foi dito ao profeta Cacô Filipe, na sua terceira visão, tu tens recebido, assim como Moisés recebeu, em detalhes o que aconteceu na criação. E ele vem para escrever o Gênesis, ou seja, o princípio, o começo, tudo o que Deus dizia, tudo o que Deus fazia, tudo o que Deus, como Deus agia com Adão e Eva, o que Deus disse a Adão, o que Deus disse a Eva, o que a Eva disse a Adão, tudo isso Moisés escrevia em detalhes. O que aconteceu no tempo do dilúvio, o que dizia a Noé, o que Noé dizia de volta, tudo isso o Moisés poderia escrever em detalhes. Assim como a Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum. Foi dito, a você, Cacô Filipe, tu tens recebido as palavras de vida eterna. E no tempo determinado, no tempo marcado, tu ensinarás o que tu nunca aprendestes, para que qualquer que creia em você tenha a vida eterna. Aqui há um ponto, irmão Morizan. O irmão me permita entrar nisso daqui, já que eu volto no assunto. As pessoas dizem, vocês querem nos levar para Cacô Filipe. Vocês querem nos levar a crer em Cacô Filipe. Enquanto que nós devemos crer em Jesus, nós devemos crer em Deus. Bem, se você tivesse no tempo do dilúvio, não era em Noé que você deveria acreditar? Se você tivesse no tempo do dilúvio, não era em Moisés que você deveria acreditar? E é dito que, quando Moisés se queixava que ele não conseguiria ir ao Egito para libertar o povo de Israel, porque ele se sentia incapaz, e por Moisés se queixar, irmão Maurizan, que o povo de Israel, por estar fundado lá, com as muitas doutrinas dos egípcios, Moisés diz, Senhor, eles não vão acreditar em mim. E Moisés dizia, Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, eles não vão acreditar em mim. E Deus disse, Moisés, então vou te dar 2 sinais. E você fará esses 2 sinais diante do povo de Israel. Não era diante do rei Faraó. Aqueles 2 sinais não era para os Janes e Jambres. Não era para o Faraó. Não era para os egípcios. Mas aqueles 2 sinais era primeiramente para o povo de Israel. Para que eles acreditassem. E foi dito, você fará esses 2 sinais diante dele. E aqueles que não acreditaram, quando vê o primeiro sinal, que era a vara transformar-se em cobra, eles irão acreditar no segundo sinal, que era a sua mão ficar leprosa. Para que eles, Moisés, acredite em você. O povo precisava acreditar em Moisés, porque em Jeová todos os israelitas acreditavam. Se o Moisés tivesse mandado alguém à sua frente para perguntar, vá lá, vamos ver se o povo de Israel acredita em Jeová. Se eles começassem a bater de porta em porta para perguntar aos hebreus, vocês estão aqui há 430 anos, vocês ainda acreditam em Jeová? Eles iam dizer, sim, nós acreditamos em Jeová. Jeová é nosso Deus, nós acreditamos, até esperamos um libertador, de acordo às promessas que foi feito pelo nosso pai Abraão. Eles acreditavam em Jeová. Nenhum deles poderia dizer que não acreditava. Mas os 2 sinais era para eles para fazer o povo acreditar em Moisés e não acreditar em Jeová, porque em Jeová eles acreditavam. Esses branamistas, irmão Maurizan, que hoje estão afundados no espiritismo, se tornaram espíritas e católicos sem se perceber, visitando túmulos de profetas mortos, fazendo peregrinação a Jeffersonville, onde está o corpo de William Branham, eles nem se perceberam que eles se tornaram espíritos. Colocando nas suas casas, nas suas igrejas, a foto de um profeta já morto, uma coluna de fogo pintada, sendo que o próprio William Branham disse que fogo pintado não pode aquecer ninguém. Faça uma grande fotografia. Sim, 10 metros de altura, 10 metros de largura, um fogo pintado. Isso não vai aquecer ninguém. E eles têm a foto de Hoffman nas suas igrejas. Bem, os branamistas estão perdidos lá no seu branamismo e nem se aperceberam, irmão Maurizan. E eles não se lembram, hoje, esses branamistas que dizem que não acreditam em Cacô Filipe, eles não se lembram que o anjo que apareceu a William Branham, penso que na caverna Greensville, em 1947, e disse a William Branham que assim como tinha sido com Moisés, a ele, William Branham, seria dado 2 sinais para ele fazer diante do povo. E aqueles que não acreditassem no primeiro sinal
acreditaria nele quando ele fizesse o segundo sinal. Os sinais não era para fazer os pentecostais acreditar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todos os pentecostais acreditavam. Os metodistas acreditavam, os luteranos acreditavam, os presbiterianos, sim, os assembleanos, os quadrangular, os maçons, todo mundo no tempo de William Branham, que estava dentro desse cristianismo, acreditava em Jesus Cristo. Mas os dois sinais o anjo disse. Por que o anjo disse isso? Porque o William Branham, assim como Moisés, começou a dizer: eles não acreditarão em mim. Eu sou pobre, eu sou isso, eu sou incapaz, eu não tenho estudo, como que eu vou fazer isso? E o anjo diz: estes dois sinais é para fazer o povo acreditar em você. E todos aqueles que você fizer acreditar em você, nenhuma doença, nenhum espírito, nada ficará diante da sua oração. Quando isso aconteceria? Quando? Quando William Branham fizesse o povo acreditar nele. E William Branham poderia fazer alguns milagres antes, irmão Morizan. Ele fazia algumas revelações, por exemplo, revelava a doença da pessoa, revelava algum segredo da pessoa, algum problema que a pessoa tinha, algum desejo que a pessoa tinha. E ele perguntava: agora tu acreditas que eu sou um homem de Deus? Agora tu acreditas que eu sou um servo de Deus? E a pessoa dizia: sim, eu acredito. E o William Branham dizia: de acordo com o que você disse, então vá para casa, você está curado. O William Branham fazia algumas revelações e ele dizia: se eu revelar a você um segredo que só você sabe, se eu disser a você o motivo pelo qual você está aqui, você acreditará em mim? Você acreditará que é Jesus Cristo em mim? E as pessoas diriam: sim, eu acredito. E logo após o William Branham revelar alguma coisa, a pessoa dizia: sim, eu acredito. E aquela pessoa poderia ser curada ou receber aquilo que ele desejava. Por quê? Porque o anjo disse ao William Branham: você fará as pessoas acreditar em você. Para se cumprir, segundo a Crônicas 20:20, criais no Senhor vosso Deus. Ele já acreditava em Jesus Cristo. Criais nos seus profetas. Não é só acreditar no Senhor vosso Deus, mas acreditai nos seus profetas, e William Branham lá era o profeta de Deus. Mas vamos retornar aqui. Eu tenho sido comissionado para julgar, e ouvir essas palavras de julgamento escritas no céu. O profeta está aqui a falar, descrever a sua segunda visão, que ele teve no dia 25 de abril de 1993, por volta das 3 horas da tarde, quando ele estava sentado em casa com a sua família. O profeta estava sentado, de repente ele parou de se mover, ele ficou quieto. A sua esposa até percebeu que tinha alguma coisa de errado, porque o profeta não se movia. Ele estava recebendo a sua segunda visão. E o profeta disse que foi transportado em visão para um país todo deserto, e lá ele viu, escritas com as nuvens do céu, palavras em francês que dizia: pronuncia o julgamento, pronuncia o julgamento, pronuncia a mudança de vida, pronuncia a mudança de vida. Aqui está a comissão do profeta de Deus. As pessoas dizem: vocês estão a julgar as pessoas. Sim, está certo. O profeta Cacau Filipe foi enviado para julgar. E todos os seus discípulos ao redor do mundo foram enviados para julgar. E assim como Jesus disse que, no fim dos tempos, os seus apóstolos se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, é assim que nessa geração, todos os homens e as mulheres vivos deste tempo serão julgados pelo profeta Cacau Filipe e pelos seus discípulos que acreditam nele nessa geração. Eu tenho sido comissionado para julgar, e eu vi estas palavras de julgamento escritas no céu sobre uma geração incrédula, que prefere a teologia. Não viu aqui o senhor Medeiros defendendo com toda a sua força a teologia, defendendo com todo o seu espírito, com toda a sua alma, defendendo a teologia com todo o seu conhecimento, com toda a sua habilidade. Pessoas que preferem a teologia em vez da palavra pura de Deus, que vem por meio de um profeta mensageiro, que prefere a sedução do Edir Macedo, a sedução do Eli Soriano, a sedução do Malafaia, a sedução desses feiticeiros de igreja que estão vestidos de terno e gravata nessas igrejas. Não estou falando só dos grandes, não. Todos estes homens nessas igrejas, os grandes e os pequenos, são sedutores de almas, são vendedores de almas, são ladrões na colheita de Deus. Quero deixar isso bem claro aqui, irmão Morizan. Fora da mensagem do profeta Cacau Filipe, todos estes homens com nomes de pastores, apóstolos,
reverendos, bispos, apóstolos e profetas, são simplesmente ladrões na colheita de Deus. Homens que estão a semear o joio, homens que estão a alimentar o joio, sim, a serviço do pai dele, Satanás. Então aqui, deixa eu concluir a leitura, e vou passar a palavra ao irmão Maurizan. Cacô, capítulo 2. Que prefere a morte do que a vida. Eu disse, pessoas que preferem a teologia em vez da palavra de Deus, que preferem a sedução dessas igrejas em vez da verdade, que é a revelação de Deus dada a um profeta, que prefere Barrabás. Quem é Barrabás? Edir Macedo é Barrabás. Você, membro do Edir Macedo, você tem escolhido Barrabás. Você, membro do Eli Soriano, foi-te feita a pergunta: você escolhe Jesus chamado o Cristo ou você escolhe Barrabás? E você diz, eu escolho Barrabás. Você, membro do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, do Silas Malafaia, você tem escolhido Barrabás. Quando você é membro de uma igreja, mesmo que seja da Igreja Católica, e você está lá ouvindo o que o Papa Francisco tem a dizer, e ele diz que os homossexuais podem ter uma união estável, está bem, ele diz que não pode julgar. O que você tem feito? Você escolheu Barrabás. Quando você escolhe ser membro de uma igreja, seguir um sacerdote, seguir uma religião, quando você escolhe seguir uma igreja, seguir uma teologia, quando você escolhe seguir um livro sagrado, em vez de seguir o profeta vivo do seu tempo, você tem escolhido o Barrabás do seu tempo. Você pensa que foi só os judeus do ano 33 que escolheu Barrabás? Não, senhor e não, senhora. Todas as gerações, o Cristo de Deus está lá. Para que os filhos de Deus digam, eu escolho o Cristo de Deus. Eu vou seguir o Cristo de Deus, porque eu sou um cristão. E um cristão não pode viver sem o Cristo, sem seguir o Cristo de Deus, que é um profeta vivo. Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial é para você.